Vou compartilhar novamente. E agora, vocês conseguem ver a minha tela? Sim, professora. Obrigada. Agora sim, professora. Então, ó, esse exercício, esse primeiro exercício, ele é muito fácil. O que a gente vai fazer? Ele está questionando a variação do ano de 2016 para 2017 do EBITDA. Né? Vamos ver, ó, a Cia Minerva é uma empresa que comercializa mercadorias com viés sustentável. Abaixo é apresentada a demonstração de resultado da companhia dos exercícios de 2016 e 2017. Então, temos aqui, ó, uma DRE, né, uma demonstração de resultado do exercício do ano de 2016 e do ano de 2017. Aí ele pergunta, ó, segundo os dados apresentados, referentes à demonstração de resultado de 16 e 17, assinale a alternativa que representa a variação do EBITDA do ano de 2016 para 2017. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, achar o EBITDA de 2016 e depois achar o EBITDA de 2017 e ver quanto variou de um ano para o outro para achar a alternativa correta aqui entre a A e a E. Tudo bem? Vocês se lembram do EBITDA? Como que faz para calcular na DRE? É a letra A. Já fez? Vamos deixar os colegas terminarem. Vamos lá. Professor, eu acho que eu não entendi. Assim, ó, nós temos a nossa demonstração de resultado do exercício da Cia Minerva. Aí ela demonstra o resultado dela de 2016 e demonstra o resultado de 2017. Aí o exercício quer saber a variação do EBITDA entre os 2 anos. Então, primeiramente, a gente tem que achar a resposta de qual é o valor do EBITDA de 2016, depois a resposta de qual é o EBITDA de 2017. Visto isso, fazer a variação, ver o quanto variou de um ano para o outro, né? Um menos o outro, você vai encontrar a resposta aqui, ó, entre a alternativa A e E. Então, eu tenho que somar toda a coluna do 2016, depois toda a coluna de 2017 e tirar um pelo outro. Isso, até o EBITDA, logicamente. Cadê o EBITDA que eu tô enxergando? Ah, aí é que está. O EBITDA somos nós que calculamos, que damos esse valor. O EBITDA, eu vou relembrar vocês, é o resultado antes das receitas, despesas financeiras, impostos sobre lucro, né? E depreciação também, porque ele não impacta a caixa. Então, nesse exercício aqui, o que faríamos? Passaríamos uma régua logo depois das despesas administrativas. O nosso EBITDA, ele para aqui, ó, nessa linha de menos 300 e menos 505. Eu queria uma calculadora também aqui.
A minha resolveu não funcionar. Ó, nem precisa fazer muita conta, vou dar uma dica para vocês. O lucro bruto, ele já é uma subtração de tudo que ocorreu acima, né? É pegar esse lucro bruto, tirar a despesa comercial e a despesa administrativa. Vou pegar aqui o meu bom e velho Excel para fazer junto com vocês. A resposta aí, professora? E Isso, e. vamos ver. Quem mais fez? Tive uma resposta de A e tive uma resposta de E. Quem mais conseguiu terminar? Qual tela vocês estão verificando? A do exercício ou do meu Excel? Do exercício, professora. Vamos lá, eu tive uma resposta A e uma resposta E. Quem mais se arrisca? Relembrando, gente, que esse EBITDA é o resultado que a gente consegue obter através dessa conta, né? Tirando as despesas que não são operacionais ou que não envolvem o caixa diretamente da empresa, né? Com a resposta desse resultado, a gente consegue ver se a empresa tem lucro na operação em si. É o resultado avaliado pela maioria dos controllers no Brasil. Tanto que o nome ele já é internacionalmente conhecido, né? Mundialmente esse cálculo é realizado para saber pura e simplesmente se na operação direta da empresa a empresa consegue ter um resultado positivo. Tem empresas. Professora,
Perdão. O meu também deu a letra E. E, né? Isso. Tem empresas que, passando essa régua e achando o valor do EBITDA, já tem prejuízo logo nessa reta. Então, a coisa tá feia, né? Ou o custo dela está muito alto com os produtos, ou a venda dela não está a um preço bacana de ser trabalhado. Temos quantos alunos na sala? Everton entrando, Jaqueline e Priscila. Temos 16 alunos na sala. Para quem está entrando agora, estamos realizando uma atividade de EBITDA, que eu coloquei na aula 10, né? Estou realizando essa atividade junto com vocês, porque é material que vai cair na prova. Então, para tirarmos todas as dúvidas, né? Eu fiz bastante conteúdo com vocês na teoria e agora estamos colocando na prática. Relembrando que a semana que vem é prova. Quinta-feira é a nossa prova. Serão 10 questões com respostas alternativas. Apenas uma resposta é a correta de 5 alternativas, tá? Quem mais fez? Quanto está dando o resultado do exercício de vocês? Tô terminando ainda, que minha calculadora tá buga. Professora, depreciação entra também ou não? Depreciação não entra, porque ela não envolve, não é operação que mexe com o caixa da empresa. Ô, professora, me tira uma dúvida. Sim. E sempre vai ser esse demonstrativo, vai ser sempre seguido com as mesmas ordens, assim como está esse exemplo seu, ou não? A gente vai ter que procurar o EBITDA. Assim, tem um padrão aceito pelas normas contábeis de DRE, tá? Então, o padrãozinho é esse daqui. Você passa a régua antes da depreciação. Você tem que saber de pronto que depreciação, imposto sobre lucro, receita ou despesa financeira não entra nesse cálculo. O meu deu E também, professora, só que deu uma variação aí nos mil. Deu 306, 193. Não sei se é por conta da minha calculadora. Né, a calculadora. Bom, então eu vou pela opção E, vai. Mais alguém conseguiu fazer? Kevin está entrando. Boa noite, Kevin. Estamos exercitando o exercício do EBITDA, que eu coloquei no encontro 10. Professor, o meu também deu E. E, né? Isso. Tá certo, pessoal. Já levamos aí 15 minutos só nessa primeira atividade. A resposta correta é a E. Eu vou colocar meu Excel aqui para demonstrar para quem não entendeu como que eu fiz essa conta, tá? Deixa eu compartilhar meu Excel aqui. Então, o que eu fiz? Esse aqui é o ano de 2016. Vocês estão vendo meu Excel? Sim. Sim, professora. Então, deixa eu até copiar do outro exercício. A DRE inteirinha.
para vocês não ficarem perdidos e a resposta também fica melhor. Vocês continuam vendo meu Excel? Sim? Tá bom. Vou colocar aqui a quantidade de casas, ok. Então, o que eu fiz? Como essa conta aqui, até chegar no lucro bruto, ela já tem todo o efeito dentro da DRE, né? Para chegar nesse resultado, o que foi feito? Pegou a receita bruta, menos os impostos, chegou nessa base de receita líquida. Ela já está fazendo essa conta, um menos o outro. Receita líquida menos os custos da mercadoria vendida, esse daqui já é o resultado dessa continha também, é o lucro bruto. Então, a gente sabe que tem que passar a régua aqui, ó, logo depois de despesas administrativas. Então, o que eu fiz? Eu já comecei pelo lucro bruto aqui, para resolver esse exercício. Então, lucro bruto. E aí, desconsiderei despesas comerciais e administrativas. Dos 2 anos, né? Este é o número aqui de 2017, né? Despesa comercial e administrativa. Então, só fiz a continha. Tirei do lucro bruto as despesas comerciais e administrativas, cheguei nesse resultado de 16, de 17 eu tive esse, e como o exercício pede a variação de um ano para o outro, a minha resposta deu 306,167, que é exatamente a nossa alternativa aqui, ó, 106,167. Alguém não entendeu? Alguém tem dúvida com relação a isso? Tá, então, a hora que cair esse exercício na prova, certeza que todo mundo vai acertar, né? Certeza, garantido. Professora, sempre vai estar na prova assim essa planilhinha para a gente lembrar que passar régua nas despesas administrativas, aí tá tranquilo. Não. O que vocês terão? Já que essa prova vocês farão de casa, vocês terão um material de consulta, onde eu demonstro para vocês, né? Tem um slide só de EBITDA. E lá ele mostra, tem até uma DRE, onde ele mostra até onde tem que chegar. Mostra uma DRE, tô lembrando aqui dela, com EBITDA e sem EBITDA. E mostra exatamente onde ele passa a régua para chegar no número. Então, não vai ter erro. Certeza que não vai ter erro. Vocês estão anotando isso no caderno também? Já é um material de consulta também, né? Só anotei o resultado antes dos impostos, receita e da despesa, até as despesas administrativas. Então, coloca aí no seu caderno também o que não pode entrar, porque às vezes essas continhas aqui variam. Pode ser uma folha de pagamento, pode ser despesas de marketing, pode ser qualquer outro tipo de despesa, porque esse daqui não é padrão, essas continhas não é padrão. Coloca aí assim, ó, o resultado do EBITDA não pode conter depreciação, resultado financeiro e lucro e imposto sobre o lucro. Resultado financeiro? Isso, que são as receitas ou despesas financeiras, né? E impostos sobre o lucro. Pronto, fechou. Então, resultado da depreciação? Não. Não pode Resultado do ter. EBITDA. O EBITDA não pode conter depreciação. Tá.
resultados financeiros e impostos sobre o lucro. Tá, então essa regra de até as despesas administrativas é variável, então. Nem sempre vai ter. Nem sempre será despesa administrativa, mas você sabe que tem que passar a régua antes da depreciação. Tá bom. Então, vamos para o próximo exercício. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela do exercício, novamente. Vamos para o 2. Vamos lá, o que pede-se no exercício 2? Considere que o gestor de uma empresa deseja aumentar o grau de alavancagem operacional da empresa, o que significa que pretende. Alternativa A, aumentar o lucro antes de juros e impostos, né, do LAGIR ou EBITDA. Gente, só lembrando que o LAGIR é a tradução para o português do EBITDA, né? Que a gente viu já nos slides anteriores. É a mesma coisa. Aumentando a receita operacional, sem os custos, que os custos fixos sofram alterações. Essa é a alternativa A. A B, reduzir o grau de dependência de capital de terceiros. Aumentando a participação de capital próprio na produção. C, ampliar a participação dos custos fixos na geração de caixa, investindo na aquisição de ativos. D, buscar mecanismos para aumentar a rentabilidade dos sócios, com a utilização de capital de terceiros. E, introduzir melhorias em seu ativo permanente. De forma que os custos fixos e variáveis da empresa já atinjam a uma mesma relação e produção da receita operacional. Quem se arrisca? Vocês continuam vendo a minha tela de slide? Sim. Sim. C, professora. C. Aumentar o custo fixo? É a professora? Temos uma resposta A e uma C. Quem mais? Não, professora, retiro a C. Eu vi errado. Resposta E. Introduzir melhorias no ativo permanente, de forma que os custos fixos e variáveis atinjam uma mesma relação na produção da receita operacional. Então, é a B? Não, perdão. Não, calma aí, desculpa, eu falei errado, professora. É que você mudou o slide na hora. Tá mudando.
Tá bem diversificado, né? Vamos ver quem mais está na sala. Professora, a gente não só tem aparecendo só a letra E. Essa opção é. Priscila Oi. está aí? Priscila, Aumentar o lucro antes do prejuízo. Oi, boa noite, tudo bem? boa noite, tudo? Você tem a resposta do exercício 2? Se arrisca? Ampliar para Ai, professora, tô bem indecisa aqui. Tô olhando, tô pensando um pouco. São os termos técnicos, né, que deixam um pouquinho confuso. Sim. Luana. Luana está aí? Oi, professora. Luana, você tem a resposta do exercício 2? Eu acho que é a B. B. Vamos lá, Kevin. Kevin tá aí? Kevin? Oi, professora. Oi, Kevin, boa noite. Você tem a resposta do exercício 2? Calma aí que eu tô pensando, professora. Antes do juízo. Antes do juízo. O Hélio. Hélio se arrisca na resposta? Eu acho que é a B, professor. Então, vamos lá. Reduzir o grau de dependência de capital de terceiros, aumentando a participação de capital próprio na produção. Considere que o gestor de uma empresa deseja aumentar o grau de alavancagem operacional da mesma, o que significa que ele pretende. Então, professora. Qual? Não, não tem personal. Não tem como, porque ele vai aumentar o custo fixo. Sem aumentar o custo fixo, não tem como. Para a empresa alavancar, ela precisa aumentar o custo fixo. Não tem como não ser. Essa não é. Acho que é a letra A. A Não é resposta ela, não. correta, a resposta correta é a A. Aumentar o resultado antes, né, do imposto de renda no EBITDA para garantir o lucro operacional dela, né? Sem mexer nos custos fixos é o melhor do mundo, quer dizer que ela precisa melhorar o faturamento dela, ela precisa correr atrás de receita, né? Melhorar o faturamento dela e aí sim conseguir alavancar num bom resultado aí financeiro. Mas essa resposta ela vem bem de encontro com o título do nosso exercício, né, que é o EBITDA. Então nem poderia ser outra resposta. Qualquer outra estaria estranho. Eu vi uma aqui que forçou bastante, ó.
buscar mecanismos para aumentar a rentabilidade dos sócios com a utilização de capital de terceiros. Né? Ele quer trazer um maior lucro para distribuir para os sócios, garantindo um empréstimo. Tem umas respostas que a gente precisa fazer uma boa associação. Assim, reduzir o capital de terceiros, o que ele está querendo dizer? Que o sócio precisa tirar mais dinheiro do bolso dele para colocar na empresa. A alternativa B, né? E não é isso que ele está questionando. Quer dizer, o sócio precisa colocar mais dinheiro na empresa para ela alavancar, né? Para ela trazer mais resultado. Não seria uma boa resposta. Então, a alternativa correta nesse caso é a A, tá? Vamos para o próximo. Esse daqui, a gente vai fazer continha de novo. Ele não deu a DRE, mas ele deu de forma descritiva a situação problema. Então, ele coloca as vendas líquidas, né, que é a venda bruta menos os impostos, que já chega nessa venda líquida. Ele deu o imposto de renda, que é R$300, ele deu as despesas administrativas, deu as despesas financeiras, o custo da mercadoria vendida, despesas com depreciação e despesas com vendas também. Diante de toda essa demonstração aqui que ele coloca por escrito, ele quer saber o valor do EBITDA. Vamos tentar fazer? Vou colocar as respostas aqui, para quem terminar já dizer qual que é a alternativa correta. Já vou providenciando meu Excel aqui do lado. Professor, acho que é a letra A, 860. Letra A, quem mais se arrisca? Letra D. D de dado? Para mim, eu também colocaria a letra D. Sim, D de dado.
No entanto, que eu também consegui chegar no resultado da letra A, mas aí tirando mais um valor, ele me dá a letra D, que aí eu acredito que seja D. Também cheguei à letra D, professora. D de dado, gente? Não é D, não, hein? Ai, ai, ai. Gostaria tanto de ver se vocês estão fazendo o exercício, conferindo. Nossa, vou jogar. Maria Simônica. Oi, Letícia, pode falar. Eu acho que é a letra A, professora. Porque não pode... É que eu diminuí o valor aqui. É a letra A. Maria Simônica, qual é a sua letra? Ainda estou fazendo. Tá bom, a sua voz está tão no fundo. Então, vamos lá. Eu vou colocar para vocês aqui a resposta. Aqui, conseguem ver o Excel? Conseguem ver? Sim. Então, aqui temos as vendas líquidas de 4.000. Coloquei aqui. O custo da mercadoria vendida, 2.600. Despesa com depreciação, a gente sabe que não entra. Despesas com vendas entra, sim, 240 aqui. Despesas financeiras não entra. Despesas administrativas e gerais entra, é a última aqui. Imposto de renda e contribuição social do exercício não entra. Então, a nossa conta está dando um resultado de 860. Alternativa A. Quem errou? No primeiro cálculo, deu a letra D porque eu tinha colocado a despesa financeira, que não entra. Por isso que eu refiz e deu a letra A.
Perfeito. Então, tá bom. Alguém ficou com alguma dúvida desse material? Seu César, eu estou dando aula agora. Daqui a pouquinho eu entro no computador e reencaminho para o senhor, tá bom? Desculpa, eu envio daqui a pouco. Obrigada. Tchau, tchau. Professora, dúvida até que não. Mas depois teria como repostar isso no... Se bem que vai estar gravada a aula, né, hoje, né? Tá gravando, isso. Então depois a gente entra e mata as dúvidas de novo e refaz o exercício novamente, né? Bom, né? Pra prova. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Terminamos os exercícios. Se alguém tiver algo a mais para reforçar sobre o que foi visto aqui. Caso não, a gente já entra no conteúdo da página 52. Pode ser? Então, vamos lá. Professora, Ah, verifica aí se tem algum aluno tentando acessar a aula, que me mandaram uma mensagem aqui que está esperando aprovação. não tem ninguém na fila para entrar. Ninguém. Tá bom, então. Então, gente, eu vou compartilhar a minha tela da aula de controladoria. Vamos começar com a página 52, que era a proposta do conteúdo para hoje. Esse slide, ele é vocês já conseguem visualizar minha tela aqui do slide? Sim. Sim. Ótimo. Esse material, esse conteúdo, ele é um arquivo muito grande de 80 páginas e eu fui dando ele aos poucos para vocês, né? Eu passava com alguma outra atividade, depois adentrava nele novamente, para não ficar muito cansativo, porque ele é bastante teoria. Então, hoje a gente vai entrar com essa página 52. Uma parte importante que vai cair na prova são os relatórios, né, da controladoria, que é logo depois dessa contabilidade. Então, vamos falar um pouquinho desses slides aqui, ó. A contabilidade pode se definir como um sistema de informação e mensuração de eventos que afetam a tomada de decisão. Então, para que o gestor possa tomar qualquer decisão na empresa, a gente sabe que as demonstrações financeiras, elas são essenciais na mão do gestor, né? Então, poxa, a contabilidade, ela consegue trazer uma informação integrada da empresa como um todo. Então, a gente sabe também que são informações passadas, relacionado a, por exemplo, registros de fatos que já aconteceram. Antes de olharmos um demonstrativo financeiro, a gente precisa ter essa noção do tempo que ele foi elaborado, que ele foi emitido, antes de tomar qualquer decisão, né? Por exemplo, se a gente está no mês de agosto, foi algo que a gente já tinha até comentado em aula. Eu vou olhar um resultado financeiro do final do ano anterior, muita coisa já pode ter mudado. Então, não basta a gente analisar um resultado tão distante para tomar decisão. Mas a contabilidade é para vocês terem em mente que ela traz a informação consolidada da empresa como um todo, tá? E tem informação geral. E o contador, ele é uma peça-chave dentro da empresa. Ele precisa conhecer do negócio a fundo da empresa para poder registrar tudo de forma bem correta e não pecar em nada.
Aqui, ó. O sistema contábil proporciona aos gestores e aos usuários externos visão geral da organização. Eu estava até falando agora mesmo, né? Com todos os números, a contabilidade representa uma visão da empresa através de números, né? Os números gerais de toda essa operação aqui está na contabilidade, está no demonstrativo financeiro. Por que eu falo para vocês que o contador, ele precisa ter um conhecimento geral de tudo? Porque muitas vezes, gente, não existe um documento ainda formalizado, mas existe um risco alto, uma grande probabilidade de um processo trabalhista, né? Então, nesse momento, o contador tem que fazer o quê? Se o risco é alto, segundo a opinião de um advogado, ainda não deu causa ganha para aquele funcionário, mas o contador ele precisa lá e provisionar aquela situação, né? Aquele risco que a empresa incorre naquele momento, né? A situação da empresa hoje não pode ficar sem uma provisão de um risco que ela corre. Os números precisam estar mais dentro da realidade possível, né? Todas as entidades, obrigatoriamente, devem elaborar registro contábil. Então, por exemplo, gente, qualquer empresa que vocês imaginarem existir de qualquer atividade no mundo, isso mundial, não é só Brasil, né? Existe a figura de um contador por trás, elaborando ali as suas demonstrações financeiras e trazendo resultados, mesmo que não seja para o sócio da empresa, porque ele está pouco se lixando, ou porque ele não entende nada do assunto, porque não quer saber, está dando prioridade para outro assunto. Mesmo que ele não queira saber, não queira entender dos seus números, o governo quer saber, o governo quer entender. Então, a figura do contador existe ali para informar o governo dos números daquela empresa. E se esse empreendedor ele não tiver um contador, não tiver uma contabilidade realizada ali, com relatórios exigidos por lei prontos, o negócio dele pode fechar. Simples assim. Não tem balanço, não tem registros, não tem comprovação de receita, não tem recolhimento de impostos. Então, pronto, é motivo suficiente para o fiscal lavrar um bom auto e fechar uma empresa dessa. Então, a contabilidade, os números, eles precisam ser tratados com muito carinho, muito cuidado, muito zelo, né? Guardar por 5 anos todas as informações, né? Todos os demonstrativos, porque é esse o prazo que o fisco pode chegar na empresa e exigir. E as multas são pesadíssimas por não ter algo que é exigido por lei. A empresa quebra só por multa, né? Então, serve de ligação entre outros sistemas de informação, como marketing, recursos humanos e produção. Então, a contabilidade, ela serve de informação não só para a diretoria da empresa, ou para o contador, ou para a controladoria. Serve de informação para o próprio fornecedor, para o próprio banco, para os funcionários que têm interesse em saber como que anda a empresa. Tem empresas que colocam um muralzinho lá na sala do café com as informações, com os demonstrativos financeiros da empresa, né? É importante para o funcionário saber onde ele está pisando, se a empresa está caminhando para o sucesso, se a empresa vai quebrar, né? Se a empresa está apresentando prejuízos consecutivos, né, sem uma margem de melhora, o funcionário precisa saber, ficar preocupado e ficar já antenado, né, gente? Pô, quem sobrevive com tanto prejuízo há um longo tempo assim, né? É preocupante. Então, os bancos também são totalmente interessados em obter essa informação, tá? De resultado da empresa. Por quê?
para garantir ali a conta aberta com eles, né, dessa pessoa jurídica, saber que se, por exemplo, a empresa usar o LIS, que é o limite bancário, ela vai honrar com o seu compromisso com o banco e devolver daí uns dias, né, mesmo com multa que o banco cobra por utilização desse limite, mas o banco precisa ter certeza que esse dinheiro vai voltar para ele um dia. Aqui, ó, as informações produzidas pelos sistemas são expressas em termos financeiros, possibilitando uma estratégia integrada e contribuindo para a concessão dos objetivos da organização. Então, vamos dizer assim, um sistema integrado. O departamento de compras, ele tem as informações dele de pedidos, de solicitação de compra para o fornecedor, de compra recebida, né? Aí vem o departamento de orçamento, ele tem todas as informações das últimas compras, tem informação das últimas vendas, informação de como o cliente está no mercado através de uma consulta no Serasa. Percebem que esse departamento de orçamento, ele pegou parte das informações do departamento de compras. TI também tem todo o controle dele. Quem mais? RH tem todo o controle dentro do sistema de folha de pagamento, e cada parte da empresa consegue dividir informação entre eles, né? A contabilidade, ela só consolida tudo isso. Ela consolida e trata a informação como uma só, né? Como uma visão geral da empresa através desses números. Então, é uma estratégia ter tudo isso integrado, né? Imagina quanto tempo um gestor levaria para pegar a informação, um relatório só de compras, um relatório só de orçamento, um relatório só de marketing, um relatório só de RH, para ele consolidar tudo isso e tirar uma conclusão única, ficaria muito complicado, né? E vai se saber se ele faria isso tão bem, de uma forma com tanta qualidade assim, para tomar uma decisão correta. E não só isso, né? Com um tempo hábil para a tomada de decisão, porque decisão é de um dia para o outro, é de uma hora para outra, não pode se estender tanto assim, né? Porque o concorrente, ele passa na frente. Então, a contabilidade, ela é essencial para unir essa informação de todos os departamentos e trazer a informação de uma forma padronizada dentro da lei, que a lei nos exige, né? Então, aí a gente passa a chegar nos relatórios gerenciais que eu tinha comentado com vocês, que também será matéria de prova. Relatório gerencial. Para que serve? Alguém tem alguma ideia do que pode ser um relatório gerencial? Alguém tem ideia do que pode ser um relatório gerencial? Tem alguém aí? Vamos lá, gente, vamos participar. Luana. Karen, pode falar, Karen. Karen? Oi. Você tem alguma ideia do que seria um relatório gerencial? É uma documentação escrita que você faz sobre a empresa, né? Uma documentação.
ata. É impressa, vamos dizer. É um relatório, tem que ter em mão, papel, né? Uhum. O termo Para poder gerencial. apresentar. O termo gerencial, ele quer dizer que ele é um relatório plausível para a tomada de decisão e que ele precisa ser de uma boa leitura para todo o controle da empresa, né? Muitas vezes, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, temos diversos gerentes e gestores, né? Porque temos várias filiais em todo o Brasil. Então, os gestores, eles nem todos conhecem de contabilidade. Contabilidade tem um padrão aceito, que são as normas contábeis que a gente tem que seguir, né, conforme a lei. Mas é difícil para quem não é da área entender de um demonstrativo financeiro, né, fazer uma boa leitura para tomar uma decisão correta. Então, o que é esse relatório gerencial? Busca-se demonstrar o resultado da empresa numa leitura simples de entendimento para não contadores, né? Para gestores de tomadas de decisão que numa mesma leitura conseguem entender de uma forma mais simplificada tudo aquilo que a empresa precisa demonstrar. Então, lá na empresa, quando eu fecho o resultado, no terceiro dia do mês subsequente, logicamente a gente não pode fechar o resultado no mês anterior tardiamente, né? No final do mês subsequente, porque aí já passou o tempo para tomar decisão. A gente fecha no terceiro dia do mês subsequente. E aí eu monto um relatório gerencial para todos os gestores e fazemos uma reunião naquela mesma semana para eu demonstrar o resultado da empresa, né, como um todo, não só daquela filial que o João é responsável, mas do grupo empresa como um todo. Eles precisam ter conhecimento de como a junção de todas as unidades está trazendo o resultado. Então, vamos ver aqui o que o autor fala. Uma das principais preocupações na elaboração dos relatórios decorrente das atividades da controladoria é torná-los compreensíveis para todos os usuários e não somente para quem entende de finanças e contabilidade. Então, vocês percebem, lá nesse grupo de gestores da empresa, eu tenho um gestor que ele é arquiteto, né? Eu tenho um gestor que ele é administrador, para ele já caberia um relatório no formato contábil que para ele cairia bem. Mas, por exemplo, eu tenho outro que ele é em matemática, não tem nada a ver com as normas contábeis, né? Não entenderia nunca o meu relatório, ou que para nós aqui que estamos aprendendo os demonstrativos, saberia fazer leitura. Então, eu coloco de uma forma muito simples e clara para que eles entendam. Ó, eu começo com todos os custos, custo com madeira, por exemplo. Nossa atividade é embalagem de madeira. Então, quanto eu comprei de madeira no mês? Né? Nada daquilo que a gente coloca no DRE. Eu coloco madeira, X, coloco lá fixadores, Y, impostos, W, aí depois chego lá no final e coloco o faturamento, receitas, e disso faço uma conta, coloco, o resultado do exercício foi isso, receita menos despesa, e fica claro. Eu não posso ficar também mexendo no formato desse relatório, uma vez que eles estão acostumados, adaptados a entender aquilo daquela forma simples. Se eu ficar modificando, falar que eu estou aperfeiçoando, eles vão ficar malucos, né? Não, mas já mudou isso de novo? Para que ficar mexendo com isso, né? A gente perde tempo para ficar entendendo o relatório quando deveria estar indo mais a fundo no negócio da empresa, né? É isso que eles respondem.
Mas o importante é que eles entendam a resposta simples que a empresa precisa passar. Ó, as informações devem ser contidas num sistema de relatório periódico e definido. Então, periódico, porque ele é uma vez por mês, né? Já está definida essa data, que logo após o terceiro dia útil, que é fechado o resultado do mês anterior, a gente precisa se reunir e trazer o relatório no formato que eles precisam entender. As informações devem ser oportunas, antecipando-se ao momento da tomada de decisão. Então, as informações, elas têm que ser rápidas, né? É o que eu estava dizendo, não pode tardar. Trazer o resultado do mês anterior no final do mês seguinte, né? Porque já passou o tempo de tomar decisão. Ó, as informações devem ainda ser econômicas, isto é, não ter um custo de apuração maior que o benefício disponibilizado. Então, por exemplo, aqui ele já está entrando mais num formato orçamento, tá? O orçamento, quando a gente prepara, quando a gente se planeja para daqui a um ano e compara com o realizado no mês, a gente está pensando em custo-benefício, né, em valor econômico, e esse planejamento, você não pode se planejar para dar prejuízo, você tem que se planejar para dar lucro e fazer com que isso ocorra no resultado do mês. Então, precisamos sempre comparar esse planejado, orçado, por assim dizer, com o realizado da empresa e correr atrás para que isso não fuja das mãos, né? Devem ter um nível de detalhamento. Opa, saiu aqui da tela. Um nível de detalhamento. Opa. Aqui. Que proporcione a leitura da situação com consistência. É assim, nada de ficar mudando relatório, né? Aquela informação, ela tem que ser consistente, ela tem que ser de qualidade, tem que ser de fatos reais e não simplesmente aleatório, né? À vontade de quem está preparando aquilo. Ó, um bom conjunto de relatórios deve possuir utilidade, rigor, independência, consistência, clareza, concisão, oportunidade, economia e objetividade. Resumindo, ele deve ser útil para a tomada de decisão, deve conter informações precisas, claras e consistentes, né? Informações reais. Não adianta eu mostrar ali uma demonstração, um relatório gerencial para que todos entendam e deixar de entrar com 3 notas fiscais no mês, né? Aquilo não tá bacana, não tá de fato trazendo a realidade da empresa para tomar decisão. Então, é trazer um resultado num relatório gerencial com qualidade, com clareza, com objetividade. Todos estão entendendo por que é necessário ter esse relatório gerencial? Sim. 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 Super importante, né? Todos precisam estar na mesma página dentro da empresa. E já que nem todos conhecem de contabilidade, então, relatório gerencial é para dar um jeito nessa situação de todos ficarem na mesma página. Planejamento estratégico. Vamos entrar aqui um pouquinho. Operacional, orçamento e controladoria. Formulação ou reformulação das estratégias da organização, com vistas a atingir seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então, quando a gente pensa
em planejar uma empresa, em fazer um orçamento, empresas devem ter objetivos para serem alcançados. Toda vez que a gente faz isso, deve pensar a curto, médio e longo prazo. Então, começo a me planejar com um orçamento de 1 ano. Orçamento de 1 ano é curto prazo. É curto prazo. Médio já seria uns 3 anos. E longo já seria 5 anos. Tem empresas que conseguem montar um orçamento, fazer uma estratégia para os próximos 10 anos. Eu não faria, tá? Porque muita coisa muda. Eu acho que pensar há 10 anos, quanta coisa não muda, né, gente? Tecnologia muda, as pessoas mudam, a economia muda, o negócio da empresa muda totalmente, porque a empresa precisa estar sempre naquele jogo de cintura, que dentre um desafio e outro da economia, ela precisa se reinventar a cada momento. Então, eu penso que 10 anos é muito tempo. Com certeza, com 10 anos já surgiu um maquinário diferenciado que vai fazer crescer absurdamente o estoque da empresa, o resultado da empresa. Então, o negócio aí, a empresa já muda de plano para querer investir na compra daquele maquinário top, né? Então, eu penso que 10 anos é muito tempo, mas pelo menos 5 para ser considerado aí um longo prazo é importante. Ó, definição de diretrizes, políticas, estratégias, análise crítica de variáveis ambientais, né? É pensar como um todo, o que ele está querendo dizer. Para todo plano, tem um caminho, e a gente não pode pensar num caminho só. Pode pensar que naquele caminho você pode encontrar uma pedra, 2, 3. Mas se encontrar uma pedra, um elefante no caminho, você vai desistir? Não. Quantas pessoas estão empregadas naquela empresa, né? Junto com você. Você é responsável por levar o pão, né? Para quantas famílias ali que estão te acompanhando, estão colocando forças para o seu negócio funcionar. Então, quando você traça uma estratégia, você tem que pensar num plano B e num plano C também, né? Então, você tem que saber como chegar lá e, devido às dificuldades do meio do caminho, saber o momento de mudar de plano e partir para o plano B, né? Então, tem que pensar em variáveis ambientais também, por que não? Variáveis que englobam crítica de cenário, sistema de informação. Vocês já ouviram falar de benchmarking? Não. Benchmarking é um trabalho feito para analisar empresas do mesmo segmento, como que elas estão caminhando no mercado. Não é uma forma de copiar a estratégia do outro, tá? É de estar sempre no mesmo nível da concorrência. Poxa, se a empresa... eu tenho, por exemplo, um salão de cabeleireiro, e aquele salão da esquina, ele tem muito mais clientes do que o meu, alguma coisa ele tem de diferencial. Então, não só o salão da esquina, tá? Mas todos os salões daquele município e também todos os salões de uma área mais abrangente, como o Brasil como um todo, por que não? Né? Se queremos crescer, a gente tem que fazer esse trabalho mais amplo. Então, são profissionais que buscam saber do negócio, dessa atividade que você tem interesse, da concorrência como um todo, e ver como que você pode se diferenciar naquela situação, né? Isso Professora, a Jaque Oi? caiu, ela pediu para você dividir ela novamente. Jaqueline? Isso.
Pronto. Então, voltando. Deixa eu ver, eu tava... Ah, tá. Falando do benchmark. Então, é um trabalho bacana, tá? Não quer dizer que você tem que copiar o seu concorrente, mas sim pensar no que ele está fazendo e tentar ter um diferencial para atrair a clientela, né? Tá sempre numa competição ali muito igualada. Ó, o planejamento estratégico, ele deve ser estabelecido com base no plano de negócio e considerar a importância deste como gestão dos seus negócios. Então, toda empresa tem um objetivo, ela tem um plano, ela tem uma estratégia. Então, é colocar isso como meta e fazer acontecer no dia a dia, né, para obter os seus resultados esperados. E aí vem o diagnóstico, ó, o diagnóstico geral da organização, das atividades, dos processos, dos fluxos informacionais e operacionais. Então, com isso, com essa estratégia bem elaborada, com todas essas alternativas de plano A, B e C, a gente, ao caminhar, né, que o tempo passa rápido, pegar esse diagnóstico geral de como a empresa está evoluindo diante todo esse traçamento aí de planos. Fazer uma análise crítica de como ela está caminhando para ver se ainda dá jeito, saber se é hora de mudar, saber se ela precisa ser mais concisa, precisa em continuar naquela reta, naquele caminho, né? Trabalhar com a equipe de forma que todos abracem a sua causa. Dentro da empresa, gente, todos precisam saber aonde a empresa quer chegar. Na empresa de algum de vocês existe isso, demonstrar isso para o funcionário de alguma forma, onde ela quer chegar? Pode ser um cartaz na cozinha, pode ser reuniões gerais, assim, com a empresa, do diretor com a empresa. Isso acontece na empresa que vocês trabalham? Não? Vou entender como não, então. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Eu já trabalhei em empresas que o CEO, que é o diretor máximo, né, da companhia, mensalmente, após obter o resultado da empresa, o fechamento do mês, ele reunia toda a empresa e dizia aonde estávamos naquele momento, qual que era a meta, o quanto faltava para alcançar a meta e aonde a empresa estaria daqui a alguns anos. Então, todos estavam muito alinhados aonde a empresa queria chegar e o que precisava para chegar naquele lugar. Então, o que faltava ali era o quê? Faturamento? Então, todos sabiam que precisavam abraçar aquela causa e para que a empresa chegasse àquele faturamento. Então, os funcionários, olha que bacana, eles vestiam a camisa e começavam a fazer propaganda do negócio. Compartilhava no Facebook, compartilhava nas redes sociais como um todo, né? E isso, de uma forma indireta, acabava trazendo bons resultados para a empresa. Falando de parte de gestão, existem várias pessoas, vários líderes na companhia, né? Para você alcançar o seu plano, você precisa delimitar algumas responsabilidades. Não pode deixar que... Já ouviram falar daquele ditado que um cachorro com 2 donos, ele morre de fome? É bem assim que funciona nas empresas também. Você deixa na mão de todo mundo e acha que todo mundo está fazendo tudo o que precisa ser feito.
E quando, na verdade, você vai ver, ninguém fez coisa nenhuma, porque achou que o outro tinha feito, porque achou que o outro estava fazendo, e é sempre assim. E isso acontece muito, gente. Então, você precisa, para ter o seu plano muito bem feito, muito bem executado, dizer para o gestor, para o líder 1, você é responsável por fazer esta atividade. Líder 2, você é responsável por fazer essa outra atividade. Líder 3, esta atividade aqui, você tem que correr atrás disso. E cada um fica com a sua responsabilidade e necessidade de fazer muito bem feito aquilo que lhe foi proposto. Estrutura adequada às operações da organização. Logicamente, vocês já ouviram, já devem ter visto um organograma, né, da estrutura da empresa, como que funciona, começando pelo presidente, vindo logo abaixo o diretor, abaixo do diretor a gerência, do gerência a coordenação, colocar isso tudo muito bem alinhado, à vista de todos, para que todos saibam quem responde a quem procurar no momento de dificuldade, ou no momento de agradecer que seja, mas controle isso, né? Deixar tudo muito bem estruturado, todo mundo na mesma página, todos sabendo dos seus planos, para poder cooperar e ajudar. Implantação de planejamento estratégico por setor, por departamento. Então, é isso, né? A delimitação de responsabilidade por líder, por gestor, ele tem que levar para toda a equipe dele também, pessoas que estão abaixo dessa liderança. E saber que todos estão engajados naquele plano, naquela função estratégica de se resolver. Implantação de planejamento estratégico global e integrado. Pegar essa responsabilidade desse líder e desse setor e consolidar com os demais líderes e setores. Fazer com que essa reunião gerencial mostre aonde a empresa vai chegar com todos esses esforços juntos, né? Aonde se chega, né? É uma empresa só, aonde eles chegam com toda essa estratégia, com todos esses planos consolidadamente. Análise crítica, periódica, avaliativa de planejamento estratégico. Isso nada mais é do que fazer o acompanhamento mensal, né? E saber se não estão no caminho certo, o porquê não estão no caminho certo, porque não estão conseguindo aquele resultado esperado, né? E tem mais gente entrando. É ruim porque a hora que eu saio, vocês perdem o slide, né? Então, essa análise crítica e periódica é saber se tudo está acontecendo no controle do planejamento efetuado pela empresa, tá? Controladoria, gente, num resumo geral, é isso mesmo, tá? É controlar, é verificar se tudo está acontecendo da forma esperada, da forma desenhada, da forma estruturada, se todos estão executando as atividades que foram designadas, se todos estão na mesma página, se não está escapando nenhuma tartaruga ali, né? Meu marido às vezes me fala, você, assim, com as coisas dentro de casa, né? Você é tão lenta que se der 2 tartarugas para você, uma escapa. E a empresa não pode perder isso mesmo, né? Perder esse feeling do dia a dia e deixar escapar a tartaruga ali. Às vezes aquele detalhe é totalmente importante para o negócio.
Então, é controlar, controlar e controlar. Fazer os seus planejamentos, ter os seus relatórios e demonstrativos contábeis no momento oportuno e não tardio, tomar decisões e ter certeza de que aquela decisão ela foi bem estruturada, está trazendo bons resultados. Se não tiver, foi uma decisão ruim, isso acontece, ok, mas saber o momento de trocar a estratégia, de mudar, né? E fazer acontecer com muito plano, com muita análise, com muito cuidado em tudo. Então, gente, para o material da prova, foi até aqui, tá? Deixa eu ver que página é essa. Aqui, até análise crítica. Deixa eu pegar o número dessa página, 60. Desse slide grande, esse slide foi até o nosso primeiro material de aula, tá? Eu entrei nele para não ficar muito cansativo, pegava uma outra matéria, porque ele é bastante teórico, bastante conceituoso. Para prova de primeiro bimestre, ele vai cair até a página 60. Então, o colega que entrou hoje, que é o segundo dia de aula, pega esse slide, tá? Você vai ver que eu repito ele em muitas unidades, porque ficamos analisando ele de forma intercalada. Dá uma boa olhada nele e para a próxima aula, depois da prova, traga suas dúvidas, tá bom? Ok, professor. Esses slides tem no encontro 1? Tem, desde o encontro 1. Tá bom. Ele chama Controladoria Carla Cassan. Tá bom. E para os demais da sala, gente que veio acompanhando, que estão comigo desde o primeiro dia. Não precisa fazer a prova? Para fazer a prova na próxima semana. Eu questiono vocês. Quem conseguiu concluir a atividade que eu coloquei para hoje? Eu não. Érica, não. Eu fiz, professora. Andresa fez. Você achou difícil as atividades, Andresa? Não, a maioria do conteúdo que a gente estudou caiu nas perguntas. Perfeito. Então, você conseguiu a nota máxima? Sim. Aí, tá vendo? Então, gente, não é difícil, é bastante conteúdo, mas vocês, ao analisarem a pergunta, a resposta ali é muito óbvia. Vocês vão ver que tudo que vocês acompanharam, uma coisa se junta à outra, e vocês conseguem fazer com muita calma, clareza. É só ter atenção, tá? Reserve um tempo para fazer essa atividade, com calma, faz com atenção, que o resultado vem tranquilamente. Então, eu comentei com vocês, né, que essa prova terá 10 questões, cada uma delas com 5 alternativas, apenas uma é correta. Eu colocarei a prova na quinta-feira para vocês, no site. E aí, então, essa próxima semana não teremos aula, teremos apenas prova, e na próxima semana a gente já começa com o material do segundo bimestre. E mais as dúvidas do colega que está adentrando agora na turma, e que ele pode tirar antes de começarmos com esse material do segundo bimestre. Alguém tem alguma dúvida com o material, com prova, com atividade que queira estar tirando hoje? Professora, a prova vai ser online? Oi, Karen, não te ouvi. A prova vai ser o mesmo horário nosso online aqui, da aula? Eu vou colocar, os coordenadores têm pedido para a gente colocar antes.
por conta de instabilidade, né, de internet ou do próprio sistema. Então, eu vou colocar antes. Eu vou tentar colocar ao meio-dia essa prova para vocês, tá? Por mim, eu colocaria às 19 horas, mas eles estão pedindo muito, por conhecerem mais do sistema do que eu, então eu farei isso também. Meio-dia eu coloco a prova. Oi? É porque tem muita gente que Professora, a não tem correção acesso da prova. Jaqueline, pode falar. O resultado da prova demora quantos dias ou horas em média para a gente saber? Então, quando você envia a prova, ele vai te dar a resposta de quantas alternativas você acertou. Então, vai valer um ponto cada uma, né? Então, você vai saber se você tirou 10, se tirou 7, se tirou 8, na hora mesmo. Mas a postagem das notas, eu tenho até a próxima semana para fazer isso. Sem ser a semana que vem, na outra. Tá bom, obrigada. Imagina. Quem mais estava falando? Não. Mais ninguém com dúvida? Eu terminei o material do primeiro bimestre. Se todos estiverem bem, a gente pode encerrar por aqui para não confundir, né? Conteúdo do segundo bimestre com o primeiro, antes da prova. E a gente encerra o nosso encontro. Pode ser assim? Tchau, professora. Boa noite. Vou fazer minha atividade. Isso. Quem não fez a atividade... Quem não fez a atividade, por favor, façam. Por favor, 1.700 pontos. Tá valendo bastante, tá bom? Professora, no AVA, a sua matéria vai até onde? Tá até o encontro 10. O 10? Isso. Tá, aí tem que fazer todos até fechar, antes que fecha, né? Isso, tem duas atividades lá. Tem uma de 300 pontos e uma de 1.700. Então, vou dar uma olhada. Ô, professora, a prova vai ficar em qual sessão? A senhora sabe? O professor pediu para deixar até o final do encontro do segundo capítulo, né? Que seria até o 9º. Então, eu deixarei ali no 9º encontro. O nome vai estar salvo assim: Avaliação Oficial Professora Carla Cassan, Controladoria. Esse vai ser o nome, então vai ser fácil localizar ali. Ah, tá bom. A de 300 pontos está onde, professora? De 300, eu posso entrar aqui, que eu já não lembro mais. Foi uma semana antes. Vou entrar aqui rapidinho e já falo para você. Professora, a minha de 300 pontos eu já fiz, mas não está aparecendo a nota para mim ainda. Não, porque eu não puxei o relatório. Como houve problema de realocação de alguns alunos, né, de uma turma para outra, então o professor pediu para eu segurar mais um pouquinho, então eu vou tirar esse relatório, devo tirar amanhã, tá? Ah, entendi. Aí eu vou postar a nota. Tá bom, obrigada. Imagina. Estou entrando aqui no meu AVA e verificar onde eu postei a atividade de 300 pontos. Vamos, internet ajuda aí. Vamos lá. Essa de 300 pontos não é da outra matéria de gestão, não, né? As duas atividades iniciais, tanto de gestão como controladoria, elas estavam valendo 300 pontos. Mas eu estou entrando aqui em controladoria, que é o que vocês estão me questionando. Ah.
Aula do professor, controladoria. Aqui, ele tá no 7º encontro. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Ele tá aqui, ó. Ou é o 8º? Ah, desculpa, gente. É a pré-aula do 8º encontro. São essas duas questões aqui, ó, que valem 300 pontos. Ok? Pré-aula do 8º. Ah, tem uma que é para entregar hoje, né? Que vai. As duas eu tô deixando para entregar hoje. Tanto essa de 300 pontos, como essa daqui, ó, de 1.700. Da aula 9. Eu fiz, sim, professora. Nossa, que susto. É tanta atividade, né, gente? Eu sei que vocês devem ter outras matérias também. Nossa, e se eu não tivesse feito, eu tinha perdido a data, porque era para entregar até o dia 11, né? Então, inicialmente era dia 11, mas o coordenador me pediu para esperar mais um pouco, porque ele estava alocando pessoas para essa turma. E nesse momento de alocação é que o pessoal ia conseguir pegar a minha atividade de professora Carla, senão eu estava pegando do Luciano, se não me engano. Graças a Deus. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, Karen. Boa noite, gente. Professora. Um bom Tchau. final de semana, viu? Tudo de bom. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigado, professora. Boa noite.